Olá a todos, nossos queridos espectadores. Meu nome é Yulia Horvat, é domingo e isso significa que o resumo semanal da UATV continua agora. Estamos analisando o que definiu esta semana, o que está acontecendo na Ucrânia e como isso afeta os Estados Unidos e você pessoalmente. Então, hoje no episódio. Semana explosiva. Como as forças ucranianas bombardearam refinarias de petróleo russas, depósitos de mísseis e plataformas de drones. Um golpe para a máquina de guerra de Putin. Triunfo tecnológico. As defesas a laser de ponta da Ucrânia atingem drones inimigos, enquanto heróis cibernéticos superam russos desesperados por acesso à libra esterlina. Negociações estagnadas. Por quê? Os EUA estão prontos para abandonar as negociações de dados, ecoando as linhas de frente congeladas onde as baixas russas poderiam cobrir a Praça Vermelha. Vamos ver tudo isso em instantes. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e prepare-se para um programa recheado. Vamos começar! Nesta semana, na Rússia, tudo que nossos bons drones conseguiam alcançar estava pegando fogo e explodindo. Desde que os russos recusaram a trégua energética, suas refinarias de petróleo, depósitos de combustível e subestações voltaram a ser nossos alvos legítimos. Foi possível ver um espetáculo de fogo impressionante perto da vila de Kotluban, na região de Volgogrado. Depois, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que um ataque atingiu o arsenal da principal diretoria de artilharia de foguetes do exército de Moscou ali. Imagina o incêndio e a explosão massivos que isso causou. O governador local afirmou que a defesa aérea repeliu o ataque, mas por algum motivo ele anunciou a evacuação da população. O ataque ao arsenal veio dos famosos mísseis Flamingo da Ucrânia. Depois, o projetista-chefe da empresa de defesa Firepoint, Denis Stillerman, publicou um vídeo do lançamento deles naquela noite. Ele observou que o arsenal atingido é um dos maiores depósitos de munição do exército russo e fica a cerca de 400 quilômetros da fronteira estatal da Ucrânia. As refinarias de petróleo russas também estavam em chamas esta semana. A planta de Volgogrado foi desligada após ataques de drones ucranianos. Segundo a Reuters, o ataque danificou equipamentos essenciais, principalmente a unidade de destilação de petróleo bruto, que responde por cerca de 40% da capacidade da planta. Ela processava cerca de 140 mil barris por dia. Isso equivale a cerca de 5% do volume total das refinarias de petróleo da Rússia. Além disso, drones ucranianos chegaram à cidade russa de Ukhta a partir da República da Calmúquia, que fica a mais de 1.900 quilômetros da Ucrânia. E eles incendiaram a refinaria da Lukoil, uma das maiores empresas petrolíferas da Rússia. Moradores locais estão compartilhando vídeos do enorme incêndio, uma coluna de fumaça preta sobre a cidade que pode ser vista de longe. Aquela grande explosão em Komi fez o mercado de combustíveis russo reagir mais rápido do que os bombeiros. Enquanto os produtos da refinaria ainda queimavam na planta, vídeos viralizavam na internet mostrando frentistas mudando rapidamente os preços. Nos painéis, os valores iam às alturas. Agora, os motoristas russos podem ver a ligação direta. Quanto mais forte queima a próxima refinaria, mais caro fica abastecer. Especialistas ressaltam que esses ataques não vão passar despercebidos. Na primavera, a Rússia vai sentir os efeitos dos ataques à sua infraestrutura energética. E, como sempre, quem sofre são os russos comuns. Bem, agora o que se acumula e o fator mais crítico a se considerar tende a ser a fadiga logística. Ou seja, tudo isso precisa ser constantemente substituído. É preciso fazer constantemente algum tipo de remanejamento logístico. E como resultado, nesses remanejamentos todos, os operadores de câmbio acabam sendo prejudicados. Está ficando cada vez mais difícil para eles trabalharem. Não há garantias. Porque hoje você faz o pedido de combustível. Você vence alguns leilões e depois simplesmente não recebe a entrega porque acabou o produto.
Outro ataque impressionante nesta semana foi um ataque de drone à fábrica Progress em Mechuriansk, na região de Istanbul. Essa instalação fabrica equipamentos para sistemas de controle de aviação e mísseis. Segundo relatos, moradores locais ouviram muitas explosões e viram incêndios. O supermercado a 100 metros da fábrica pegou fogo, assim como o colégio técnico industrial local. Os ataques de longo alcance da Ucrânia em território russo podem não agradar a todos os nossos parceiros. Alguns países veem isso como desnecessário. O coronel aposentado do exército britânico e especialista militar Glenn Grant explicou por que ataques em profundidade são uma necessidade, não apenas algo importante. Nadar e por que não podemos terminar esta guerra de forma justa sem eles. Mas eu realmente acredito que, no momento atual, já existem muitos e muitos políticos que finalmente percebem isso. A menos que a Ucrânia leve a guerra até a Rússia, ela não vai vencer. Isso só vai continuar e continuar. Porque se você não luta, se você luta com uma mão amarrada nas costas e fica se preocupando com o que a França pode dizer, ou se o Macron vai ter outra reunião com Putin, ou seja lá o que for, você nunca vai ganhar uma guerra. Seguindo para a atualização do campo de batalha e uma vitrine das últimas notícias sobre armamentos. Ou você não acha que a Ucrânia está produzindo apenas mísseis Flamingo? A Ucrânia apresenta o Sunray, um sistema de defesa aérea laser de baixo custo. Engenheiros ucranianos desenvolveram e testaram com sucesso um novo sistema de defesa aérea baseado em laser, conhecido como Sunray. Ele é capaz de destruir drones russos de forma eficaz, custando significativamente menos do que sistemas ocidentais comparáveis. O jornalista Simon Schuster, da publicação The Atlantic, presenciou o processo de testes com seus próprios olhos. O desenvolvedor ucraniano disse que o sistema foi criado ao longo de cerca de 2 anos, a um custo de vários milhões de dólares. O preço esperado de uma única unidade é estimado em algumas centenas de milhares de dólares. Para comparar, o sistema laser Helios, desenvolvido pela Lockheed Martin para a Marinha do ZEU, foi produzido sob um contrato de 150 milhões de dólares. A arma cabe confortavelmente no porta-malas de um carro. Ela não faz barulho e não emite luz. Nem mesmo aquele feixe vermelho brilhante tão familiar dos filmes. Quando uma equipe de soldados e engenheiros ucranianos me levou para ver o protótipo deles outro dia, parecia fácil de usar, quase fácil demais. O operador montou o canhão a laser no teto de sua caminhonete, no meio de um campo vazio. O laser girava enquanto suas câmeras acompanhavam o alvo. O operador gritou, fogo! Em segundos, o drone começou a pegar fogo como se tivesse sido atingido por um raio invisível e então caiu no chão. E agora vamos mudar para a linha de frente, especialmente o setor leste. A Ucrânia ainda mantém o controle do território em Pokrovsk. As forças ucranianas continuam controlando as partes ao norte de Pokrovsk e a vizinha Mordor-Horat, uma área que a Rússia vem atacando com tropas e equipamentos pesados há meses. Apesar dos repetidos ataques, Moscou ainda não conseguiu romper. A linha não colapsou, está estagnada. E isso faz diferença. Pokrovsk é um centro logístico fundamental. Se a Rússia não consegue avançar mesmo depois de tanto esforço, isso aponta para algo maior. A ofensiva dele está perdendo força. Os combates em Pokrovsk fizeram com que o exército russo ficasse atolado ali. Sim, eles romperam as defesas. Sim, eles entraram e tomaram o controle de quase toda a cidade. Mas a questão agora é, o que acontece depois? A Federação Russa agora basicamente está agindo no improviso, ou seja, as unidades que saem dos centros de treinamento são imediatamente jogadas no combate. Dessa forma, eles tentam manter o ritmo do avanço, ritmo da pressão, eu diria. Mas o ritmo de avanço deles é fraco. As perdas da Rússia estão aumentando rapidamente e, segundo a Bloomberg, agora já superaram o ritmo com que Moscou consegue repor suas tropas. Em dezembro de 2025, as perdas no campo de batalha igualavam o recrutamento mensal, estagnando o exército. Agora, as baixas superam os novos recrutas e cada milha avançada custa mais caro. Comandantes ucranianos relatam perdas pesadas em Pokrovsk, com grupos de assalto destruídos em dias. Recrutas dizem que as perdas fazem questionar se Putin precisará de outra mobilização, medida politicamente arriscada. As forças aerotransportadas ucranianas dizem que o custo do avanço aqui tem sido enorme. Dezenas de veículos blindados destruídos e perdas de tropas que enfraqueceriam severamente muitas unidades ocidentais.
Em apenas 6 meses, as forças russas sofreram 15 mil mortos e feridos só na zona defensiva do 7º Corpo de Assalto Aéreo da Ucrânia. Se fossem colocados de costas, lado a lado, poderiam cobrir toda a Praça Vermelha, disseram os soldados. Agora, a Rússia está enviando estrangeiros para a luta, muitas vezes sob falsas promessas. A inteligência militar ucraniana confirmou que 2 cidadãos nigerianos lutando pela Rússia foram mortos. Segundo Kiev, eles foram recrutados sob termos enganosos e enviados para o combate. Isso sugere pressão. Quando falta mão de obra própria, você começa a procurar no exterior. Moscou nega isso. É um ato desesperado. Mas quem aparece no campo de batalha conta outra história. Autoridades quenianas agora estão investigando casos semelhantes. Relatos dizem que cidadãos quenianos receberam promessas de emprego na Rússia, mas acabaram na linha de frente na Ucrânia. Famílias dizem que foram enganadas. Quando confirmado, isso mostra um padrão claro. A Rússia não está contando apenas com seu próprio povo. Ela está transferindo peso para fora, aproveitando a dificuldade econômica de outros países para manter sua máquina de guerra funcionando. Nós Assinamos os contratos porque eu já tinha falado para eles sobre meus empregos, que eu realmente achava que talvez eles fossem me colocar na minha área. Eu não sabia que eles iam fazer uma manipulação. Eu não sei, eu não tenho acesso aos meus telefones e eu não sei como, não sei o que eles estão nos treinando. Sem tradutor, sem intérprete. 4 anos de guerra tornaram os soldados ucranianos duros e muito experientes. A Rússia, muitas vezes chamada de o 2º exército mais forte do mundo, não conseguiu derrotá-los. E durante exercícios recentes, até as forças da OTAN tiveram dificuldade para acompanhar. O Wall Street Journal relatou que, na primavera de 2025, operadores de drones ucranianos treinaram com a OTAN na Estônia no exercício Hedgehog 2025. O resultado foi revelador. Ucranianos disseram que as unidades da OTAN cometeram erros táticos básicos, movendo veículos em grandes grupos fáceis de identificar. Eles não escondiam bem seus equipamentos, não verificavam as estradas em busca de minas, e os soldados de infantaria não se protegiam quando drones se aproximavam. Em apenas um dia de combate simulado, as equipes de drones ucranianas eliminaram 2 batalhões da OTAN, o que equivale a cerca de 1 a 2 mil soldados em um cenário real. A mensagem era simples: drones e dados em tempo real do campo de batalha estão mudando a guerra. E a Ucrânia aprendeu essas lições da maneira mais difícil. Também houve um episódio marcante na linha de frente essa semana. Vários grupos ucranianos online, incluindo a Divisão de Assalto Cibernético 2056, Nepal e Militant, realizaram uma operação de informação direcionada a tropas russas que tentavam reconectar seus terminais Starlink. Eles criaram canais falsos oferecendo serviços de evacuação para o Starlink em troca de um pequeno pagamento. Em apenas uma semana, eles supostamente enganaram soldados russos para entregar mais de 2.000 pacotes de dados ligados a terminais Sterling inimigos, capturando detalhes precisos e quase $6.000 em pagamentos. Isso aconteceu após desligamentos em massa dos terminais Sterling usados pelas forças russas, o que prejudicou suas comunicações no campo de batalha. Segundo relatos russos, a perda de conectividade via satélite causou sérias falhas no comando e controle russo. As unidades foram obrigadas a recorrer a sistemas de rádio mais antigos, o que desacelerou as operações em áreas como Kupiansk e Konstantinovka. Para a Ucrânia, isso criou uma oportunidade rara. Sem dados confiáveis no campo de batalha, os comandantes ucranianos operavam com visibilidade limitada, tornando a coordenação e a resposta rápida mais difíceis. Agora passamos da guerra para a paz, especialmente para a via das negociações. Mas não deixe de assistir este vídeo até o final. Preparamos uma história realmente poderosa e comovente para você. Por enquanto, vamos falar de diplomacia. A terceira rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia está marcada para a próxima semana. Mas, em vez dos Estados Unidos, como discutido anteriormente, as conversas acontecerão em Genebra, na Suíça. Para a Ucrânia, a escolha do local não foi um grande problema. A Rússia, no entanto, parece sempre ter objeções. Desta vez, Moscou enviou uma delegação de 15 pessoas. Mas a qualidade do grupo parece ter diminuído. Em Abu Dhabi,
a Rússia enviou altos oficiais militares que têm autoridade para discutir assuntos sérios. Em Genebra, o Estado agressor será representado por Vladimir Medinsky e contará com o auxílio de uma figura ideológica próxima a Vladimir Putin. Ele é conhecido por longas palestras pseudo-históricas. Ele terá a companhia de Mikhail Galuzin, conhecido por apoiar a posição linha dura do Kremlin em relação à Ucrânia. Esses dois homens também representaram a Rússia no ano passado, durante as negociações em Istambul, conversas que não levaram a lugar nenhum. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a mudança na liderança da delegação russa não é um bom sinal. A surpresa é que os russos mudaram, sabe, o líder do grupo. Isso realmente me causa surpresa, porque eles querem postergar a tomada de decisões importantes. Mas talvez eu esteja sendo um pouco pessimista demais. No entanto, estamos depositando nossa confiança nos americanos para que continuemos avançando e eles não permitam que a Rússia consiga continuar atrasando o andamento das coisas. Ou dizer, vamos começar as negociações do zero, porque agora temos um novo grupo. Sim, eu acho que isso seria um grande erro e espero que nosso parceiro americano não dê essa possibilidade para os russos brincarem com eles. Enquanto isso, sinais vindos dos Estados Unidos também estão causando preocupação, de acordo com uma reportagem da Atlantic. Com as eleições nos Estados Unidos, os esforços para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia podem sofrer incertezas. Relatos sugerem que Trump pode estar considerando deixar a diplomacia. As preocupações em Kiev aumentaram após falas do presidente americano, que ele fez esta semana. Ele disse que Zelensky deve agir e acordar o fim da guerra, afirmando que a Rússia busca paz. Bem, o Zelensky vai ter que se mexer. A Rússia quer fazer um acordo e o Zelensky vai ter que se mexer, senão ele vai perder uma grande oportunidade. Ele tem que agir. Mas se a Rússia realmente quisesse a paz, o que parece são negociadores que não têm autoridade para tomar decisões de verdade. Alguma clareza veio dos Estados Unidos, do secretário de Estado Marco Rubio. Ele tranquilizou a Ucrânia e seus parceiros de que os Estados Unidos continuarão trabalhando para acabar com a guerra. À margem da Conferência de Segurança de Munique, ele se encontrou com o presidente Zelensky. Ele discutiu a situação no campo de batalha e os ataques da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia. Zelensky agradeceu aos Estados Unidos pela abordagem construtiva. Em uma postagem nas redes sociais, Rubio disse que Washington quer uma solução que acabe de uma vez por todas com derramamento de sangue. Como era de se esperar, uma das principais questões nas próximas negociações será o destino do território ucraniano. A Rússia continua insistindo que essas terras devem ir para Moscou. A mensagem é simples: entreguem o Donbass e haverá um acordo. Pode parecer uma solução fácil para um problema difícil, mas a realidade é mais complicada. Se a Ucrânia abrir mão de Donetsk, é improvável que a Rússia pare por aí. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ressuscitou o antigo termo Novorossia. No passado, Moscou usava esse termo para se referir não só ao Donbas, mas também às regiões ucranianas de Kherson, Zaporizhia e Odessa. Quando o Kremlin vê uma oportunidade de tomar o que não lhe pertence, suas ambições tendem a crescer. Isso é algo que o mundo deveria lembrar. Esse é um conflito que, olhando para o quadro geral, não tem solução por meio de nenhum tipo de acordo formal. Porque quando um lado, o agressor, tenta destruir e negar completamente ao outro lado o direito de existir, como é possível chegar a um acordo? Qualquer acordo ou tratado que possa ser alcançado seria, na melhor das hipóteses, apenas uma pausa muito breve. Depois disso, a Ucrânia perderia, bem, digamos assim. Não estou dizendo que isso vai acontecer com certeza. O que estou dizendo é o seguinte: se imaginarmos um cenário em que a Ucrânia de repente desiste do Donbass, retira suas tropas do território que os russos não conseguem conquistar, haveria apenas um breve alívio. E a Ucrânia, tendo abandonado seus territórios bem fortificados e suas linhas de defesa, basicamente ficaria completamente indefesa diante de uma nova onda de agressão. Houve outro convidado notável ligado à Conferência de Segurança de Munique esta semana, o atleta ucraniano de skeleton Vladislav Herashkevich. Ele não pode competir nas Olimpíadas de Inverno de 2026, depois que o Comitê Olímpico Internacional decidiu contra ele. A questão era o capacete dele.
O capacete trazia imagens em homenagem a atletas ucranianos que foram mortos em consequência das invasões russas. O COI afirmou que o design equivalia a uma mensagem política, o que é proibido pelas regras olímpicas. Depois, o Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou o recurso de Herashkevich. Em vez de ficar nos jogos como espectador, ele preferiu ir embora. Ele agradeceu aos apoiadores e disse que esperava que a unidade internacional em torno da Ucrânia continuasse forte. Então, antes de tudo, obrigado pelo seu apoio. E eu acho que, nesses tempos malucos, o que vivi nos últimos dias, a parte mais bonita foi ver todos unidos pela Ucrânia e espero que possamos manter isso pelo maior tempo possível. Estar unidos pela Ucrânia e por tantas pessoas que sacrificaram suas vidas. E por causa do sacrifício delas, nós podemos estar aqui hoje. Nós conseguimos participar das Olimpíadas como equipe ucraniana e sou muito grato por isso. Um fato interessante é que a decisão do comitê gerou críticas internacionalmente. Obderos destacou que, em casos anteriores, o COI não agiu com tanta firmeza. O snowboarder italiano competiu usando um capacete com a bandeira da Rússia. Um atleta de Israel usou um adereço em homenagem às vítimas do ataque de Munique em 1972. No entanto, esses casos não resultaram em punições semelhantes. Kirovkevich recebeu apoio público de figuras proeminentes, incluindo o ex-campeão mundial de boxe peso pesado Vladimir Klitschko, a campeã olímpica de esgrima Olha Hrulan, o lutador olímpico Jan Bolinuk e a lenda tcheca do hóquei Dominik Hasek. Outros atletas olímpicos também se juntaram em um ato de solidariedade, exibindo cartazes com a frase "Lembrança não é violação" antes de suas competições. Apesar de ter perdido a chance de competir por uma medalha, muitos na Ucrânia veem Kereskevich como alguém que defendeu seus princípios. O presidente Volodymyr Zelensky posteriormente concedeu a ele uma Ordem da Liberdade. Isso é tudo por hoje. Eu sou Yulia Horvó. Muito obrigada pelo seu tempo, atenção e por apoiar firmemente a Ucrânia. Nos vemos na próxima semana. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, apresentado por nós, o AIA TV, sob a perspectiva ucraniana.